dar início a uma conferência inserida na nossa atividade interdepartamental comemorativa do centenário da criação dos heterónimos e dos 125 anos do nascimento de Fernando Pessoa. Temos hoje um convidado muito especial, que este senhor é um ícone da cultura mística pessoana. É uma pessoa que se tem dedicado muito ao estudo dos maiores poetas espirituais portugueses, e não só, mas principalmente é o Pedro Teixeira da Mota. Tem uma experiência de vida fabulosa, uma pessoa ligada à cultura, aos livros, muito especialmente aos livros, não é verdade? E também foi professor, não é verdade? Mas também gosta muito de vir falar convosco, tem muito gosto nisso, e vai falar, entre outros aspectos, da mensagem e aspectos místicos ligados ao Fernando Pessoa. Bom, vamos deixá-lo falar, senão depois vocês ficam com pouco tempo para fazer perguntas. Se calhar não quero acenderem a luz. Foi aqui. Foi aqui. Foi, acho que sim. Não, acho que sim. É ali fora, é o quadro. É o quadro da luz. Disparou o quadro. Foi o quadro da universidade. Ora, muito bom dia. Agradeço-me dar na história aqui à Comissão Diretora desta Escola Secundária terem-me convidado para participar nas comemorações de 70 anos da impressão da mensagem. 1934, ano do Cristo da Nazaré, como está escrito no colofone. O colofone é a parte final de um livro onde é indicado o local, o impressor. Neste caso foi a Editorial Império, que era de um amigo de Fernando Pessoa, José Ferreira Gomes, que também tinha publicado uns meses antes um livro ligado com a mensagem. E para nós compreendermos uma obra temos que sempre contextualizar, ou seja, ver o que é que se passou à volta, quais foram as causas mais próximas e mais remotas. Estas causas são visíveis na preparação da obra desde muito cedo. Fernando Pessoa teve esse projeto. Portanto, desde 1910 que ele já tinha a ideia de vir a produzir um livro que ao princípio intitulou Legendas, que está muito pouco estudado e publicado essa fase, depois passa a chamar-se Portugal e na véspera de ser impresso é alterado o título e passa para a mensagem. Porque é que foi alterado? Porque um amigo dele, o Cunha Dias, que era uma pessoa um bocadinho estrambólica, criticou o Fernando Pessoa estar a utilizar um nome que na altura já estava prostituído a lojas de sapatos e hotéis e, portanto, não deveria ser esse nome. E então o Fernando Pessoa achou que ele tinha razão e passou para mensagem. A palavra mensagem é uma palavra que tem bastantes possibilidades de ser interpretada e o Fernando Pessoa chegou mesmo a escrever alguns desdobramentos desta palavra. O principal ficou como mens aget molem. A mente age na matéria, age na multidão, age. E, de facto, toda a obra e a vida de Pessoa foi realmente um homem extremamente cerebral, extremamente inteligente, que procurou por todos os meios movimentar o que eu chamava o inconsciente coletivo português, ou a alma portuguesa, ou os portugueses, ou a cultura de Portugal, e foi esse o seu desiderato maior. Uma das tais causas que pode ter contribuído para este amor tão grande à pátria foi também ele ter o seu pai desaparecido do seu horizonte físico muito novo. E
é levado depois para a África do Sul, penso que ele nem se casa com o cônsul português lá, Henrique Rosa, e ele só volta para Portugal em 1905, já portanto com 17 anos, depois de ter feito os seus estudos em inglês e portanto ter se tornado um poeta de certa forma bilíngue, de tal forma que ele publicou alguns livros de sonetos, 35 Poems, antigos em inglês, e só a mensagem é que saiu em português. Não é que ele não tivesse publicado uma série de artigos e textos de colaboração, mas obras grandes não. Ele pensava, como todos sabem, ele era dado aos estudos astrológicos. Os estudos astrológicos são perigosos, podem ser acertados, podem não acertar, pode-se explicar sempre tudo de várias maneiras, e Fernando Pessoa, em diálogos com o Raul Leal, que foi um dos outros ocultistas da época, pensava que naqueles anos de 33, 35, 36 estaria sob uma posição astrológica perigosa, mas que se conseguisse vencê-la poderia chegar aos 70 anos. Infelizmente, a pessoa acabou por morrer aos 47 anos e viu apenas publicado, um pouco à pressa, essa primeira obra chamada, então, A Mensagem, que ele caracterizou como uma obra do nacionalismo místico. Nacionalismo místico por contraposição a um nacionalismo piegas, ou um nacionalismo alinhado com o Estado Novo. Bem feito, portanto, Pessoa, se bem que em 1928 tivesse publicado um livro chamado O Interregno, um folheto, em que defendia, de certa forma, a necessidade de uma maior ordem no Estado de Portugal, com o avanço autoritário e de censura do Salazar, ele tornou-se bastante crítico do Salazar e tem, nos últimos anos da sua vida, uma série de poemas muito divertidos a gozar com Salazar, e mais uns poucos de meses, 2 meses antes de morrer, ele, numa carta ao Adolfo Casais Monteiro, diz que depois de Salazar ter imposto a regra, tem que se dizer isto e não se pode dizer aquilo, eu vou deixar de escrever e de publicar. E recusa uma colaboração para a Presença, que era a revista que estava a suceder, naquela altura, à primeira lançada pelo Fernando Pessoa e os amigos, que tinha sido o Orfeu. Portanto, há aqui quase que um morrer do Fernando Pessoa também, de acordo, dentro de um contexto em que se tornava mais obscura a vivência cultural da época. Salazar tinha criticado um pouco os poetas decadentes, que era como eles viam a aventura do Pessoa, de Mário de Sá Carneiro e de outros que usavam uma linguagem que não era tão imperial ou tão no sentido corporativa e de ordem. Portanto, Pessoa, no seu poema Nacionalismo, de nacionalismo místico, ou que nós podemos dizer de universalismo, ou se nós queremos dizer de mística, ou se fizermos de ritualística, tem, portanto, estes dois aspectos principais. Por um lado, um grande amor à pátria e, por outro lado, um crescente desencanto em relação à situação de Portugal. Daí que o último poema termine que ninguém sabe o que é o bem e o mal, ninguém sabe que alma tem, ninguém sabe o que é. Ao Portugal hoje és nevoeiro, e depois termina com aquela famosa frase, é a hora. Esta frase, é a hora, é uma das frases que se repete ao longo da mensagem, e, portanto, quem quiser compreender a mensagem, às vezes convém ver a utilização das palavras, por exemplo, a palavra Deus, que surge 26 ou 28 vezes, o verbo dar, que tem bastante utilização, e a partir daí uma pessoa vai percebendo quais são as ideias que estão por trás da utilização das palavras também. E, de facto, a obra de Fernando Pessoa representa uma assunção de que existe um mundo superior, o mundo dos mestres, ou o mundo dos anjos, ou o mundo dos heróis, ou o mundo dos mortos, ou o mundo da divindade, ou o mundo da providência. Deus sonha, o homem quer e a obra nasce. E, portanto, há uma
vontade de estabelecer uma ligação entre o céu e a terra. E essa linha de aspiração passa por toda a obra de Fernando Pessoa, com certo tipo de caracterizações que hoje em dia nos podem parecer um bocadinho ultrapassadas, nomeadamente o excesso de fixação no sebastianismo e na figura de El Rei Dom Sebastião. Mas, num dos textos, e isto também é importante, nós contextualizarmos não só na sua vida, não só no ambiente, mas também nos outros poemas que ele escreve e nos textos que ele foi escrevendo ao longo dos anos e que nos deixou, muitas vezes, em fragmentos, e como vocês viram ali, as famosas arcas. Tinham ainda muitos papéis, 27 mil e tal papéis, dos quais 25.600 são do Fernando Pessoa. E nesses papelinhos eu publiquei, trabalhei no espólio, portanto eu ainda conheci a arca, ainda vi a arca em casa da meia-irmã de Fernando Pessoa, e publiquei 4 livros de inéditos do Fernando Pessoa. E nesses textos que eu encontrei, já não na arca, porque quando eu vi a arca já só tinha algumas coisas, porque os documentos já tinham sido vendidos para o Estado, onde se encontra hoje em dia na Biblioteca Nacional. Mas, dentro desses textos, havia de facto alguns muito importantes, um dos quais me levou mesmo a publicar este livro, A Grande Alma Portuguesa. É baseado praticamente só num texto de Fernando Pessoa, a qual eu juntei mais 3 ou 4 textos também que não eram conhecidos na altura, e depois juntei os meus comentários a esse texto, que tem, de certa forma, alguma ligação com a mensagem, na medida em que ele explicita melhor, de novo, esses vários níveis da realidade, ou do que é que está por trás da ideia de Dom Sebastião ou de Inquisição. E, portanto, essa utilização que hoje em dia nos parece um pouco sadista, não é? O Dom Sebastião já não pode regressar, não é? Para o Fernando Pessoa haveria os tais vários níveis, e chega-nos a dar, em relação a Dom Sebastião, ele escreve mesmo esta equação. Há 5 níveis em Dom Sebastião. O primeiro é o homem, o segundo é o símbolo, o terceiro é a esperança, o quarto é o mestre e o quinto é o Cristo. Ou seja, quando ele está a chamar por Dom Sebastião, ele pode estar a chamar pela esperança, pode estar a chamar pelo estado de mestre que está potencial de cada um de nós, ou ainda pode estar a chamar pelo Cristo. A expressão Cristo é uma expressão que dentro do Fernando Pessoa tem uma dimensão diferente de que nós geralmente temos. A palavra Christos, uma palavra grega que significa ungido. É a tradução da palavra hebraica que significava, que era dita Messias. O Messias foi traduzido para grego em Christos, e a palavra Messias significa um ungido de Deus. Houve vários ungidos de Deus, não foi só Jesus. Um dos que é apresentado na própria Bíblia, curiosamente, é o rei da Pérsia. O rei da Pérsia, Sírio, hoje em dia a Pérsia e Israel estão sempre num certo conflito, mas o rei da Pérsia foi chamado de Christos. Porquê? Porque libertou os judeus do cativeiro da Babilónia. E é chamado de Cristo. Portanto, Pessoa, quando termina o seu livro, eu disse no princípio, era de Cristo a Nazaré. Portanto, Pessoa crê, acredita que houve anticristos e que haverá outros Cristos. É uma capacidade que está dentro dos seres humanos serem ungidos por o Espírito Divino. E é claro que, no caso de Jesus, atingiu uma dimensão extraordinária, mas, por mais de uma vez, o Fernando Pessoa navega entre aceitar que ele é verdadeiramente o único Filho de Deus, como, noutras vezes, é apenas um ser humano que foi ungido e por quem o Espírito Divino, que está em cada um de nós, se manifestou mais. É esta classificação de 5 níveis do Dom Sebastião e do encoberto que está subjacente, no fundo, a este poema, e, portanto, quando nós vemos isto, não temos que ver numa noção do passado. Não.
a mensagem é uma tentativa de captação das energias que passaram e que encarnaram em certos seres e em certos momentos, de forma a serem atualizadas no nosso próprio percurso individual. E que, quais são as grandes características que podemos resumir na mensagem? Uma delas, a principal, é o heroísmo, o esforço, é o trabalho, é uma pessoa para poder querer ser, tem que ultrapassar o cabo bujador, tem que vencer o estranho, tem que atravessar os dores, tem que almar a sua alma com o ser e o dever. Portanto, há toda uma noção de que na vida há uma causalidade. No Oriente se chamou a lei do karma. Karma, que significa, vem da raiz sânscrita, que responde a fazer, e que Fernando Pessoa apanhou um pouco. Eu trouxe aqui estes livros, que foram traduções que Fernando Pessoa fez em 1914-15, do chamado aqui ao Compêndio da Teosofia, e outro livro é Os Auxiliares Invisíveis, que foram também obras que ele traduziu na altura e que introduziram um conhecimento maior da sabedoria do Oriente e que o Fernando Pessoa teve acesso, ainda que depois estivesse distanciado, de certa forma, de alguns aspectos deste e tenha enveredado pela tradição mais ocidental. A tradição ocidental que o Fernando Pessoa vai realmente pôr muito intensamente dentro da mensagem, ainda que às vezes nós percebamos apenas os heróis portugueses, mas por detrás dela estão as outras tradições, nomeadamente em Ulisses, que é a primeira figura que aparece, temos a tradição grega. A tradição grega era muito importante para o Fernando Pessoa, ele achava que nós tínhamos, não era por acaso que estávamos na mesma longitude que Atenas, não era por acaso que, de facto, havia um espírito de aspiração à beleza tão grande em Portugal como na Grécia, e depois outras tradições que aparecem também importantes na mensagem são os provenientes, de certa forma, de Roma, dos lusitanos daquela época, que nós podemos falar quando aparece o Lusito Viriato, há uma referência no fundo àquela época dos lusitanos e romanos. E depois aparece a Inglaterra. A Inglaterra, sobretudo, na família da Dona Filipa de Lencastre, que é considerada a princesa do Santo Grau. Quando ele diz princesa do Santo Grau, já era rainha, ele poderia ter dito rainha, mas quando ele diz princesa, ele está a referir-se, o que está-se a referir, que ela vem como uma princesa de Inglaterra, onde existia essa tradição arturiana, a tradição do Santo Grau. Essa tradição do Santo Grau vai estar depois assumida também pelo Nuno Alves Pereira, quando ele é comparado a um Galahad, ou seja, o cavaleiro que está na demanda de uma realização, de coragem, de força, de ligação ao divino e ao sagrado. É essa tradição que o Fernando Pessoa vai cultivar. Há outras referências a esta tradição, e o grau, o que é que significa também? O grau, de certa forma, é o coração de cada um de nós. Há quem fale Portugal, etc. O grau é o vaso, a palavra vem do latim, gradalis, ou grau, significa um vaso, e basicamente é o vaso da nossa alma, do nosso coração, que pode aspirar realmente a receber e a irradiar. É essa linha de que nós temos um corpo invisível e que temos realmente essa dimensão do grau, aparece aqui na mensagem, mais uma vez, mas sobretudo realmente quando se refere a Nuno Alves Pereira, que com a sua famosa espada Excalibur, que é outra assolução da tradição arturiana, ele faz voltear e faz relampejar a sua própria aura e talhá-la. Esta é uma expressão que Fernando Pessoa vai usar em outros textos, a expressão de talhar o corpo espiritual. Nós estamos aqui na Terra, e o Fernando Pessoa tem dezenas de poemas, eu podia ler ali algumas desses poemas, em que fala que a vida
é uma passagem, é uma peregrinação da qual nós vemos ainda muito pouco. Isto é apenas metade de um todo, que muitas vezes já é um nada, porque nós não temos a percepção de toda a riqueza de vida que está no cosmos. E, portanto, ele diz que morrer é apenas dobrar a esquina e deixar-nos de ver por algum tempo. E então, o objetivo de Fernando Pessoa é, no fundo, também criar um corpo espiritual que permita que as pessoas, ele próprio, vivam conscientemente no além. Isto vai se tornar visível, sobretudo num poema que é publicado uns meses depois de ele ter publicado a mensagem, que se chama O Poema do Quinto Império, e em que ele chama e apela a todos os cavalheiros. Eu posso ler aqui um bocadinho a dois, como talvez não conheçam. É um poema interessante do Fernando Pessoa. Ele ficou com o título Quinto Império, ainda que de facto na pessoa não deu o título. Ele diz-nos assim, e portanto este poema é importantíssimo para nós compreendermos a mensagem. Ainda por cima é escrito depois da mensagem. Começa assim: Vibra clarim, cuja voz diz que outrora ergueste o grito real por Dom João, mestre de Avis e Portugal. Como se lembram, Dom João, mestre de Avis, é considerado na mensagem como aquele ser que foi mestre do tempo sem o saber. Mestre do tempo é muito importante, é a ideia de que Portugal é um tempo. Cada um de nós é um tempo no sentido que todos nós temos uma alma que pode albergar as mais diversas energias. Não é? Se nós estamos muito deprimidos, estamos a atrair energias negativas, estamos com muito ódio, são energias coisas. E, portanto, há quem, portanto, fala disso, que há indivíduos podem perceber o que ele chama egrégoras. Egrégoras que são, no fundo, forças coletivas que acabam por influenciar as pessoas no sentido negativo. Ou seja, há naquela época, portanto, houve vários poetas que se suicidaram, etc. O Namuno chegou mesmo a escrever, que era um dos grandes pensadores daquela época, de espanhol, Portugal era um povo de suicidas. E, de facto, nós vemos um dos grandes mestres do Fernando Pessoa, que foi o Antero de Cantal, foi um homem que subitamente se suicidou. Camilo Castelo Branco também, Manuel Laranjeira, Soares dos Reis, foram indivíduos que de uma certa forma assumiram por eles próprios o cortar com os laços terrenos de uma forma que é evidente que não é positiva, vai ter consequências no além, mas que esses seres acabaram por fazer. No caso do Antero de Cantal, houve justificações, e todas elas há justificações. No Fernando Pessoa, de forma alguma, houve isso, e pelo contrário, nós vemos a enaltecer todos os seres que lutaram até morrer no seu cumprimento do dever. No caso, um dos mais famosos é o Dom Pedro das Sete Partidas, que na Batalha de Alfarrobeira, contra forças completamente desproporcionais, ele é fiel à ideia tida e à palavra dada e morre em luta pelas suas ideias com o Dom Alfarrobeira. Neste poema do Quinto Império, todos esses seres que morreram são chamados aqui, e ele diz assim: Vibra, chamando, e aqui convoca o inteiro exército fadado, cuja extensão os polos toca do mundado. Aquele exército que é feito quanto em Portugal ao mundo e enche este mundo vasto e estreito do ser profundo. Pronto. Depois tem aqui outros, todos chama, vibra, convoca, e outros, gente vária, oculta neste mundo misto, o seu peito atrai, rubra e templária, a cruz de Cristo. Glosam secretos altos modos, dados no idioma do mistério, são soldados não, mas sacerdotes do Quinto Império. Aqui, todos os que são, tudo, o Portugal que é tudo em si, venham do abismo ou da ilusão. Portanto, eu quis ler aqui uns bocadinhos, há coisas mais interessantes, mas estes mostram-nos bem a ideia de que a mensagem e a poesia do Fernando Pessoa é uma poesia mágica. Portanto, ele quando está a escrever,
quando ele está a criar este tipo de poesia, ele está a tentar que estas forças sejam atuantes e que consigam trazer as forças ou as bênçãos desses seres que ele considera que continuam a proteger Portugal. E isto vai nos levar ao que se chama a tradição espiritual portuguesa. A tradição espiritual portuguesa, ou a ordem espiritual de Portugal, na qual o Fernando Pessoa tentou, de certa forma, reanimar e que escreveu vários textos e vários ensaios, com alguns discursos e tudo, hesitando que nome é que deveria dar. Chamou-lhe Ordem Templária de Portugal, chamou-lhe Ordem de Cristo de Portugal, chamou-lhe Ordem Secreta de Portugal e ficou sem optar claramente. Mas o que é que esta Ordem Espiritual de Portugal se caracteriza? Caracteriza-se então por uma consciência maior de que nós somos espíritos, alma e corpo. Esta divisão que se fala muito, trinitária, que é muito de acordo com o ocultismo, ou isto tem a base principal, é de facto a existência de 3 níveis principais no ser humano e no universo. Ou seja, temos o nosso corpo, temos a nossa alma e temos o nosso espírito. E há um nível literal, um nível histórico, e existe depois um nível psíquico, ou da alma, ligado com os sentimentos e com os pensamentos, e existe um nível de espírito, de consciência. E esse nível é que é o nível de ligação com o mundo mais divino e mais espiritual, e que o Fernando Pessoa teve em alguns momentos da sua vida, mas não teve tanto. Porquê? Porque ele preferiu claramente ser um poeta de muitos heterónimos e dedicar-se, por exemplo, ao que ele chama a sua produção doentia. A produção doentia, que é o livro dos Associados, em que ele vai escrevendo muitas vezes textos tristes e deprimidos, que ele chega mesmo a dizer estes textos ou poesias com este sentido são os que as pessoas gostam mais, mas são os que me fazem mais mal. Não estava consciente do que estava a fazer, mas foi produzindo isso de acordo com a sua profissão um bocadinho frustrada de ser um guarda-livros a receber pouco dinheiro, sem amparo familiar. O seu namoro também não conseguiu levá-lo para a frente e, portanto, ele acaba, no fim da vida, a comer um bocado latas de sardinhas, muitas vezes, e a beber a sua aguardente, etc. E, portanto, um pouco, de certa forma, desamparado. É claro que estou aqui, talvez, a exagerar um bocadinho, mas, de facto, Fernando Pessoa sempre se queixou que estava um bocado cercado de um vazio de não ter pessoas próximas da sua sensibilidade. A quem ele teve mais foi Mário de Sá Carneiro, que morreu muito cedo e que o abanou. Mário de Sá Carneiro, que vivia em Paris e que se deixou apanhar pela droga e por um certo tipo de desequilíbrio e acabou por se suicidar. E depois teve outros amigos que o auxiliaram e o apoiaram um pouco, mas de facto ele estava, de certa forma, isolado e, portanto, a sua plenitude espiritual não é tão grande como poderia ser. Contudo, a sua opção principal, e nós podemos lembrar-nos, por exemplo, quando ele namorou a Ofélia, ele teve 2 namoros com ela, teve 2 fases. Na primeira, quando ele se separa da Ofélia, a desculpa que ele dá é: eu tenho que obedecer a mestres superiores e a um caminho oculto. E, portanto, é a desculpa que ele dá para se separar dela. Depois, mais tarde, ele retoma a relação com ela, apenas alguns meses, mas nessa altura ele separa-se e claramente ele diz que separa-se porque tem uma obra literária mais forte a fazer. E, de facto, não conseguiu conciliar esse aspecto e, de facto, nós podemos notar que o aspecto de amor, de afetividade, no Fernando Pessoa não está tão presente como, por exemplo, está no Camões ou no Leonardo Pima. Se nós compararmos a mensagem com os Lusíadas, e os poemas de Camões, há muito mais uma intensidade do ser de amor e com uma grande vivência de que a cerebralidade, ainda que sensível e com grande intuição, do Fernando Pessoa.
Esta mensagem é, portanto, de certa forma, a obra-chave de um certo tipo de pensamento, tal nacionalismo místico, mas que, como o Fernando Pessoa diz, não foi só isso que ele procurou fazer. Realmente, com os seus heterónimos, ele procurou criar, de certa forma, não só vazão para as suas qualidades, e quer dizer, isso é recomendado que todos nós, volta e meia, escrevamos de acordo com o que sentimos, no sentido de exprimirmos o que temos dentro de nós e dar vazão às nossas emoções, às nossas sensibilidades, ou ter diários. Portanto, a pessoa era um homem que, desde novo, foi escrevendo os seus diários onde anotava coisas importantes. E hoje em dia, eu tenho os meus diários, desde muito novo também, e ainda que hesito, às vezes, sei de escrever na net, não sei de escrever em papel, sei de escrever ao computador ou em papel, porque, de facto, às vezes, na escrita da mão, há uma transmissão mais pessoal. No caso do Fernando Pessoa, a partir de certa altura, foi com a máquina, mas os primeiros cadernos diários são escritos à mão e têm indicações bastante interessantes que mostram realmente todo um percurso de um ser que foi adquirindo ao longo dos anos uma dimensão de quase que ser um representante verdadeiramente de Portugal mais profundo, de Portugal mais ligado com as raízes. Como eu disse ao princípio, o contexto da época era importante, nesse sentido um bocadinho nacionalista e místico, porque, por um lado, no princípio estávamos no fim da monarquia, a monarquia estava realmente a compor-se, e depois entra a República, e a República também não consegue dar grande ordem, e, portanto, há um apelo a um Estado melhor. Se no princípio da República há um movimento bastante forte de intelectuais que se vai se tornar o movimento da Renascença Portuguesa e da Águia, onde o Fernando Pessoa colabora e que escreve os famosos artigos em que anuncia a vinda do Super Camões. Está para vir o Super Camões. Provavelmente já era ele próprio que estava a anunciar, e a sua tentativa será a de criar, de facto, uma obra que suplanta de Camões e, de facto, hoje em dia, sobretudo, eu achei que o nosso sistema de ensino às vezes devia valorizar mais os sonetos de Camões, que têm bastante mais riqueza, às vezes, do que apenas os Lusíadas. O facto é que a mensagem se tornou o poema principal de Portugal, que ele admite ainda que pudesse vir a escrever um outro, e, portanto, este não fosse o definitivo. De qualquer forma, a mensagem está, quem conseguir lê-la, a tentar sentir e a tentar fechar os olhos, volta e meia, e tentar ouvir os sons que as palavras produzem, tentar ver as imagens que estão por trás e tentar senti-las com a sua alma, descobrirá que a mensagem tem várias partes que são altamente despertantes do ser profundo que está dentro de nós. Portanto, o desejar, poder querer, o ser profundo ergue-te, todo este tipo de afirmações são apelos a uma iluminação, a uma vinda ao de cima da nossa parte espiritual. Parte espiritual que o Fernando Pessoa, em muitos textos, vai desenvolver, e que eu, neste livro da poesia profética, mágica e espiritual, publiquei 2 ou 3 poemas pela primeira vez que não tinham sido publicados e que são realmente extremamente indicativos disso, e que na mensagem estão, de certa forma, mas não com esta característica que ele faz neste poema. Eu vou ler aqui um poema destes, porque é um poema interessante, um ou dois que são valiosos para... Vou ler este poema escrito também em 1934. O poema chama-se Superiores Incógnitos. Superiores Incógnitos, portanto, é a ideia, outra vez, de que existem
a tal tradição espiritual, que existem os mestres, que existem os anjos da guarda, que existem seres que nos podem ajudar e inspirar, e que nós não estamos aqui apenas numa dimensão horizontal, mas existe uma dimensão vertical, e que eles chamam o viriato uma haste, não é uma haste de ligação entre os mundos. O Excalibur, a espada, marca também isso. Portanto, a espada é a nossa força de vontade, é a nossa própria energia interior, que é afirmada e clarifica e ergue o nosso ser. Ele diz-lhe assim: superiores incógnitos, nunca os vi nem lhes falei, e eles me têm guiado, segundo a forma e a lei, do que ainda conhecido tem que ficar ignorado. Portanto, nesta primeira parte, vocês nunca os vi nem lhes falei, e eles me têm guiado, segundo a forma e a lei, do que ainda conhecido tem que ficar ignorado. Ele explica que não os viu, nem falou a estes seres, mas apenas os sentiu. Portanto, nós podemos ver que na vida de Fernando Pessoa apenas há um ou dois momentos em que ele afirma que viu claramente. Uma deles está escrito no seu diário, numa carta, que é, em 1915, ele tem o que eles chamam uma visão do corpo etérico. Ele consegue ver os corpos de luz que tem e consegue ver no interior do corpo. Ele diz que teve esse momento e diz: todo feliz, para quem escreve, estão a ser despertos os sentidos ocultos. Ou se foi pelo álcool, ou se foi por outros motivos, ele não desenvolveu mais essa visão e cuidado com outro tipo de visões não tão perfeitas como as que ele conseguiu esse. Mas continuando então, nunca li um livro ocluso, nem vi o túmulo aberto, mas em meu claustro recluso, vendo o céu só pela luz, senti a verdade eterna. Isto aqui, pronto, tinha que se explicar, nunca li o ocluso, nem vi o túmulo aberto. Isto é uma referência aos Rosa Cruzes, ao mito fundador dos Rosa Cruzes, que é a descoberta do corpo de Christian Rosenkreuz numa cripta, e que o Fernando Pessoa fala, nunca leu, nem viu, e viu só o céu pela luz, mas sentiu a verdade eterna. Depois diz assim: não foi o mestre incorrupto, nem o que foi exumado, quem me fez escolher o fruto que guarda em seus quatro gomos o segredo do pecado. Então aqui há um problema que teria que se explicar. Este mestre incorrupto nem o que foi exumado, refere-se, o mestre incorrupto é Christian Rosenkreuz, diz que o corpo dele, quando foi encontrado, isto é feito em 1606, mais ou menos, pelos fundadores dos Rosa Cruzes, dizem que encontraram o corpo do tal Christian Rosenkreuz, que estava há 200 anos incorrupto nessa cripta e que tinha um livro fundador dos Rosa Cruzes. A partir daí depois vão surgir os Rosa Cruzes, portanto em 1600 e tal, 1700, e pronto, hoje em dia há muitas sociedades, muitas vezes já muito mais comerciais do que, no fundo, este Rosa Cruz inicial que estava ligado com o do Ítalo e com o outro. Portanto, Fernando Pessoa teve estas dimensões todas. Vou terminar o poema só já agora. Mãos do meu anjo da guarda, que bem guiais como dois, o meu ser que te habitar, postas firmes nos meus ombros, sem que eu te veja de quem sois. Vou pela noite infiel, sentindo a aurora raiar, por trás de alguém que me impele, mas já diante de mim vejo a luz necessária. Aqui, para afirmar esta dimensão do anjo da guarda, a pessoa dirá: conversação com o anjo da guarda é a mais alta obra de magia. E eu julgo que já estamos com uma certa limitação do tempo, eu poderia falar bastante mais tempo, gostaria de responder algumas perguntas, se houver perguntas e houver tempo. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Alguma questão? Alguém quer? Não há alguma Então, se ninguém tem nenhuma questão, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Vejam lá. Não sou usava drogas. É uma boa questão. É uma boa questão.
diz que ele terá bebido um bocadinho da piscina. Agora, o flagrante do litro dele era a água dele. Provocou um bocadinho a tal cirrose hepática, provavelmente, ou tal problema que foi desgastante. Mais alguma questão? Se não houver mais nenhuma questão, nós agradecemos a presença deste especialista no pessoalismo, que é o Pedro Teixeira da Mota, e agradecemos a vossa presença, esperamos que tenham gostado, porque realmente é uma fonte de conhecimento muito grande, é um privilégio termos aqui este especialista, e obrigada pela vossa participação. Obrigada.